Mas agora, vocês terminaram essa parte, e vocês vão agora para o 6º ano, e as coisas vão mudar um pouco. Vai ser diferente, vai ser muita novidade, algumas coisas vão ser bem longe do que era. Mesmo que a gente vai estar no mesmo lugar, na mesma escola, vamos ter uma forma de estudar diferente. Professor vai aumentar um monte de professor, vai ter várias coisas, talvez tenha mais tarefas, mais coisas para fazer, vai ter mais horários, talvez vocês vão ter que vir na escola um pouco mais cedo, sair um pouco mais tarde, as coisas vão mudar. Mas, crianças, que agora eu já não vou chamar mais de criança, porque vocês já estão ficando grandinhos, olha, vocês vão crescendo, e é assim mesmo, e isso é importante. Só que nós precisamos aprender a encarar essas coisas novas, combinado? Então eu quero deixar um versículo da Bíblia para vocês, e com esse versículo nós vamos aprender juntos, tá bom, papais? Porque vocês também precisam estar preparados. Seus filhos vão entrar para algo novo, e a gente também precisa treiná-los e preparar. A gente vai ouvir na palavra de Deus como que nós podemos alicerçar e ajudar nossos filhos também, combinado? Quero ler então na palavra de Deus um versículo que Jesus disse, e esse versículo está em João capítulo 14, lá no verso de número 27. Olha só, a palavra de Deus diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem fique com medo. Certo? Olha o que Jesus disse, né? Jesus está dizendo aqui para aqueles discípulos, para aquelas pessoas, no momento onde eles estavam com um pouco de medo, porque lá no começo desse capítulo, Jesus está dizendo assim, ó, o coração de vocês não fique angustiado, não fiquem com medo. Eles estavam com medo porque Jesus estava falando que ia voltar para o céu, e eles não iam ter mais Jesus lá. E agora, como é que ia ser? E aí Jesus então fala isso para eles, ó, eu vou deixar com vocês a minha paz, não a paz que o mundo dá, a paz diferente. Essa paz é uma paz que às vezes a gente acha que a paz é quando está tudo bem, não tem nenhum problema, e não é assim. A gente acha que muitas vezes paz é quando está tudo fácil, não tem nada difícil para acontecer, então está tudo bem. Mas não é isso que Deus está dizendo. Pelo contrário, aqui no próprio versículo Jesus está falando assim, ó, que a paz dele vai tirar da gente o medo. E ó, deixa eu falar para vocês sobre o medo. Vocês sabiam que a Bíblia fala 365 vezes não tenha medo? Você já sabe o que o número 365 representa? O quê? Um dia do ano, né? Para cada dia do ano tem uma vez Deus falando assim, não tenha medo. Pois é, por que Deus disse isso? Porque nós vamos ter medo. Principalmente a gente fica com medo de coisas novas, coisas que a gente não conhece tanto ainda. Mas o grande segredo, crianças ou já maiorzinhos aí, adolescentezinhos, é que Deus sabe o que vai acontecer. Ele está vendo todas as coisas, e Ele já disse para a gente, olha, você pode ficar em paz. Mas quero deixar 2 dicas para vocês, tá bom? Olha, a primeira delas é a coragem de encarar a realidade. Algumas coisas são realidades, uma delas você está crescendo, você está ficando mais experiente, e a vida vai levando a gente para outros lugares novos, o 6º ano, 7º, 8º, e assim vai, não é? E aí vai ter algumas realidades, como por exemplo, às vezes você vai ter mais provas para fazer, mais tarefas, ou talvez você vai entrar numa sala com um professor diferente, toda vez, talvez vai chegar amigos novos, outros também, e a gente vai ter que saber encarar isso. Sabe, não é tão fácil saber que as coisas acontecem. Às vezes a gente prefere
viver uma ilusão. Faz de conta, mas deixa eu te contar. Faz de conta é para os pequenininhos, para as crianças. A gente vai ter que começar a aprender que algumas coisas não são mais faz de contas, tá bom? E isso é importante. E aí, papais, deixa eu deixar esse conselho para vocês também, porque Jesus disse bem claro aqui que no mundo a gente vai ter aflições também. Nesse capítulo Jesus diz isso. E aqui eu quero deixar isso para vocês também. Papais, olha, tenham a coragem de falar para os seus filhos a realidade, a verdade. Sabe, às vezes a gente tenta maquiar as coisas, parecer bonito, para achar que vai facilitar a vida para os nossos filhos, mas não vai. É mais ou menos assim, ó. Seu filho precisa tomar uma vacina, uma injeção. Aí você fala para ele assim: não, filho, tá tudo bem, nem vai doer. Só para ele ir. E aí, ele vai lá, porque ele acreditou em você, que tá tudo bem, não vai sentir nenhuma dor, e ele vai tranquilo. E você achou que tá tudo bem, porque você conseguiu levar ele para lá, sem ele chorar, sem dar trabalho. Mas o fato é que quando aquela agulhinha entra no bumbum, dói. Dói pra caramba. E aí, papais, o que aconteceu? Nós falamos que não ia doer. Nós não falamos a verdade. Nós não falamos a realidade para eles. E aí, papais, prometo para vocês mesmo que vocês não vão perder a confiança dos seus filhos. Sabe, eles precisam encarar a realidade da vida. Então, pais, eles estão crescendo, fale sempre a verdade para eles. O sexto ano, o sétimo, é um pouquinho mais difícil do que o quinto ano. Ele vai precisar aprender isso. E ele vai precisar ouvir de você, que ele vai ter que estudar um pouquinho mais, que ele vai ter que se esforçar mais, que as coisas vão ser diferentes um pouco do que eram. E você, papai, é responsável para mostrar para ele a realidade de todas as coisas na vida dele quando ele for crescendo. Assim, ele vai confiar em você. Confie primeiro, papais, vocês no Senhor Jesus. Ele cuida de todas as coisas. Ele disse que vai deixar a paz dele com a gente. E seus filhos precisam ver isso em vocês. Então, a primeira lição para eles e para vocês é falar a verdade, a realidade da vida para eles. Conte como é mesmo, para que eles saibam isso. Agora, não adianta também só contar. E o segundo conselho que eu quero dar para vocês é que, além de vocês encararem essas coisas novas, vocês vão precisar se preparar para as coisas novas. É preciso treinar, se esforçar. E aí, para não ter medo, a gente precisa realmente confiar em Jesus. Sabe? Deus é o único que pode dar todas as soluções para a gente. Não tem outro lugar. Nós vamos precisar falar com Deus, ouvir Deus, confiar em Deus, mas também nós vamos precisar agir. Tem que se preparar, tem que saber treinar, saber como é que faz, e aí a gente vai aprender para colocar em prática. Eu vou ensinar para o seu papai como é que ele pode treinar vocês, tá bom? Vou dar uma dica para eles, combinado? Aí vocês escutam bem para eles poderem ajudar vocês. Papais, também não adianta só falar, precisa treiná-los, ok? É preciso caminhar junto e prepará-los para enfrentar e colocar em prática as lições que a vida coloca diante deles. E aí eu quero deixar 4 conselhos para vocês, papais, treinarem rapidamente. O primeiro é: façam e permita que eles vejam vocês fazendo. Tudo que vocês querem ensinar e preparar ele, faça você primeiro. É por isso que você é o papai e a mamãe. Você precisa fazer para que eles vejam você fazendo. Logo depois que eles conseguem enxergar vocês fazendo, e aí agora vocês chamam eles para fazer junto com vocês, tá bom? Então faça agora num segundo momento junto com eles. Aí depois que
você está fazendo junto com ele. Você então vai falar para ele assim: olha, agora você faz, que o papai e a mamãe vão ficar aqui, pertinho de você, te ajudando. Essa é a terceira forma de ensinar. Depois a gente vai para a quarta forma, que é agora eles fazem. E você pode dar um passinho para trás e falar para eles assim: o papai está aqui só olhando você. E aí então ele vai conseguir aprender. Sabe, se eles não olharem para vocês, se eles não serem treinados por vocês, eles não vão enfrentar nenhuma das dificuldades que acontecem. Eles não vão ser bem sucedidos, papais. Então eles precisam desse treinamento, de ser instruído por vocês para colocar em prática aquilo que eles aprenderam na vida deles. Eu quero encerrar com uma história de uma criança, já também talvez aí um pouquinho na idade de vocês, que ela colocou isso em prática. A Bíblia conta lá em 2 Reis que um dia um exército ele chegou na terra de Israel e eles entraram lá e levaram como escrava uma garota, talvez mais ou menos da idade de vocês. Arrancou ela lá dos papais e levou ela, e aí decidiu que ela seria escrava de um general. E ela agora mudou tudo. Antes ela estava lá na casa do pai dela, da mãe dela, brincando, se divertindo, estava tudo muito bem. Mas agora as coisas mudaram. Ela estava numa terra nova, numa casa nova, pessoas novas, tudo diferente, nada parecido com o que ela conhecia antes. E aí, como é que ela conseguiu fazer? Porque a Bíblia conta que ela lembrou bem de encarar a realidade. Ela sabia que ela estava lá longe, mas ela confiou em Deus. Sabe por quê? Ela servia um general chamado Naamã. E quando ela estava lá trabalhando, ela fez tudo com tanta dedicação que ela descobriu que o general, o homem que era o chefe dela, que era quem era o senhor dela, que ela era escrava, estava doente. E aí ela foi lá e falou para a esposa do general assim: olha, se o meu senhor, o general, for lá na minha terra e conhecer o Deus que está lá, e conhecer o profeta que está lá, ele pode curar ela. Mas ela falou isso com tanta certeza. Sabe por quê? Porque ela aprendeu. Ela aprendeu porque ela conhecia a Deus. Ela aprendeu provavelmente com os papais sobre quem era Deus. E mesmo quando ela estava sozinha, ela conseguiu confiar em Deus. E ela confiou tanto que o rei daquele país acreditou e mandou Naamã até lá. Sabe, quando chegou lá em Israel, tinha uma carta para o rei de Israel. E o rei de Israel leu a carta dizendo: ó, estou mandando meu general aí para você curar ele. O rei falou assim: como assim? Você acha que eu vou conseguir curar esse homem? Ele quer guerra comigo. Nem o próprio rei de Israel confiava em Deus tanto quanto aquela menina. E aí o profeta então fica sabendo, chama Naamã. Você já sabe a história. Naamã tomou aquele banho 7 vezes e fica curado. Sabe, aquela garota, ela enfrentou os medos, as coisas novas, confiando em Deus e colocando em prática tudo que ela tinha aprendido. Sabe, tudo que acontecer de novo, vocês vão passar as férias agora, quando vocês voltarem para o 6º ano vai ter coisas diferentes. Mas lembrem que Jesus disse: não fique com medo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, cuida da gente, cuida de vocês também. E ó, confie em Deus e lembra de confiar nas palavras do papai e da mamãe, porque eles, o seu papai e sua mamãe, são aqueles que vão dar as melhores orientações para vocês, vão ensinar tudo o que vocês precisam quando vocês ficarem com medo. Olha só, em vez de você pedir para a internet, para o Google te ajudar com alguma coisa, pede para o papai e para a mamãe te ajudar. Isso vai ser muito importante, tá bom? Então, quando acontecer coisas novas, a gente tem que aprender a confiar em Deus e nos prepararmos para que Deus abençoe a gente e a gente consiga fazer certo. Combinado? Eu quero orar por vocês, mais uma vez. Feche seus olhos e a gente vai orar.
Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor diz que nós não precisamos ter medo quando confiamos em Ti, quando descansamos em Ti. Então, quero colocar diante do Senhor cada aluno aqui que está terminando essa fase e vai encarar uma realidade nova, talvez um ambiente novo. E, Pai, que o Senhor seja aquele que dê a paz para cada um deles, para o coração deles, para que eles não fiquem angustiados, mas que eles confiem em Ti. Também peço a Tua bênção para os pais que estão aqui, para os avós, ó Deus, que eles sejam instrumentos do Senhor para instruir, para treinar, para abençoar seus filhos, para que eles estejam preparados para encarar as realidades da vida, as dificuldades que acontecem, e ó Deus, que eles sejam fortes, porque aprendem do Senhor. Que seus pais falem de Ti, ó Deus, e dê a instrução no caminho certo para os seus filhos. Obrigado por esta escola, pela bênção que temos de confiar e descansar em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar nosso vice-diretor Marcos, ele tem algumas instruções para nos dar.